Boa tarde, gurizada. Vamos para mais um encontro, né? Mais uma gravação. Eu vou buscar fazer o que eu já fiz no vídeo passado. Vou tentar que esse vídeo se restrinja a 30 minutos. Hoje já é dia 17 de dezembro, né? Nós estamos nos encaminhando para o fim das APNPs e para o fim do ano, né? Vamos nos encaminhar para o fim desse 2020 que trouxe tanto problema, né? Nos trouxe tantos desafios. E o tema de hoje é dos temas mais... tema dessa nossa gravação é um dos temas que eu particularmente mais gosto, que é o primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, né? Os 9 primeiros anos do Brasil independente. Gosto desse tema porque eu gosto de pensar em Dom Pedro I não como um imperador, e sim como um jovem. Em 1822, 7 de setembro de 1822, quando foi feita a independência do Brasil, Dom Pedro I tinha 24 anos. Então, a gente quando pensa nos reis, a gente pensa em pessoas velhas, né? Nós temos um jovem Dom Pedro I de 24 anos e que não queria ser imperador, nunca quis ser rei, até porque o próprio trono de Portugal, do qual ele era herdeiro, ele só se tornou herdeiro principal porque o irmão mais velho dele morreu, né? Porque Dom Pedro I não queria ser rei de Portugal, muito menos imperador do Brasil. Caiu no colo dele tudo isso, né? E ele nunca se encaixou no que se espera de um rei, e a bem da verdade, ele nunca fez qualquer esforço para se encaixar no que se espera de um rei. Dom Pedro I era mulherengo demais, né? Casado com uma nobre da mais alta nobreza europeia, a austríaca Leopoldina, filha do imperador do Império Austro-Húngaro, que era um império poderosíssimo, né? Leopoldina apaixonada por ele, uma mulher apaixonada por ele, não é à toa que teve com ele 7, 8 filhos lá, né? Com Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I, por mais que essa mulher fosse uma nobre, por mais que ela fosse uma excelente esposa, uma mulher muito culta, muito intelectualizada, muito participativa, Leopoldina foi fundamental para a independência do Brasil. Ela não caía apesar de tudo isso, ela não caía no gosto de Dom Pedro I. Ela era branca demais, né? Branca demais, nobre demais. Primeiro porque Dom Pedro I gostava de mulatas, né? O imperador Dom Pedro I. E outra porque Dom Pedro I gostava de mulheres simples, né? Ele era o homem das mulheres simples, gostava das coisas simples, apesar de vez em quando ter um arrobo de gurizinho mimado. Casou-se com Leopoldina sem querer muito, teve um monte de filhos com ela, nunca amou ela do jeito que ela amou ele, né? Inclusive, Leopoldina acaba morrendo muito jovem, num processo agravado pela depressão, frente às traições de Dom Pedro I, que não escondia as traições, né? E que dizia para ela que gostava dela do jeito dele, né? Principalmente o envolvimento que vai aniquilar a saúde de Leopoldina, o envolvimento de Dom Pedro I com Domitila, a Marquesa de Santos, né? Que foi um escândalo para a sociedade da época, e que Dom Pedro I tinha uma relação um tanto quanto pornográfica, mesmo para os moldes de hoje, o relacionamento dele com a amante, a Marquesa de Santos, a Domitila. Chegou a levar, inclusive, a Marquesa de Santos para morar na casa dele, junto com a esposa, né? Dom Pedro I. Além disso, Pedro I mandava muitas cartas para Domitila, para a Marquesa de Santos, e o ponto final das cartas, ele, em vez de colocar o ponto final, desculpe o palavreado, né? Ele desenhava um pênis como o ponto final das cartas que ele mandava para Domitila. Então vejam que esse negócio de putaria, hoje nós mandamos nudes, né? Os que mandam nudes, né? No passado, Dom Pedro assinava a carta dessa forma. Esse era Dom Pedro I. Halterofilista, tinha o corpo todo malhado, era todo bombadão, Dom Pedro I. E lutador de boxe, apaixonado pela divina arte, que é o boxe. Gostava de lutar boxe nos ringues que eram montados na periferia do Rio de Janeiro. Vocês imaginem o imperador trocando soco nos ringues da periferia do Rio de Janeiro, né? Dizia-se que Dom Pedro I era o homem mais bonito do Brasil. Inclusive tinha um ditado na época no Rio de Janeiro que dizia que Dom Pedro I olhava 2 vezes para uma mulher, né? A segunda vez quando ela já estava na cama com ele. E inclusive diz a lenda que quando Dom Pedro caminhava pelas ruas centrais do Rio de Janeiro, os pais, quando viam Dom Pedro I caminhar, iam fechando as janelas para que as filhas não vissem Dom Pedro I, porque se as filhas vissem Dom Pedro I, se entregavam a ele. Esse é Dom Pedro I.
né? Beberrão, gostava de um trago que se pelava. Tudo isso não se encaixava no que a nossa elite queria de um rei. Tudo isso não se encaixava na imagem que a elite queria passar de Brasil. Afinal de contas, nós ficamos independentes e havia uma preocupação da nossa elite passar uma imagem respeitável do Brasil. Vocês imaginam um rei dessa forma, Dom Pedro I dessa forma. Mas não se esqueçam, ele é um jovem de 24 anos, né? Que não queria ser imperador e que caiu aquilo no colo dele, e ele se virou do jeito dele, né? Cometeu uma série de equívocos. Eu não acho que ele foi um imperador tão ruim quanto ficou para a história. E acho que ele tem um papel muito importante na construção do nosso país independente. Um dos primeiros problemas que Dom Pedro enfrentou é que, feita a nossa independência, havia necessidade de nós termos uma Constituição, né? Afinal de contas, a nossa elite tinha um grande medo. A nossa elite tinha medo de que Dom Pedro assumisse o trono de Portugal também e quisesse ser rei do Brasil e de Portugal ao mesmo tempo. Se isso acontecesse, é como se o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Não se esqueçam que o nosso Dom Pedro I era filho do rei de Portugal. Ele era o herdeiro. Bom, por isso é que a nossa elite brasileira começou a pressionar Dom Pedro para que fosse feita uma Constituição. Dom Pedro aceitou que se formasse uma Assembleia Constituinte, que é o organismo que faz uma Constituição. Houve uma votação para que houvesse a formação da Assembleia Constituinte, para que se elegessem os deputados e senadores que fariam a primeira Constituição do Brasil. E havia dois partidos que disputavam o poder do Brasil, dois partidos políticos. O Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro queria limitar o poder de Dom Pedro, com medo de que Dom Pedro quisesse ser rei do Brasil e de Portugal ao mesmo tempo. O Partido Português apoiava Dom Pedro, né? Porque queria manter os vínculos do Brasil com Portugal. Bom, feita a eleição, a maioria dos candidatos que foram eleitos para fazer a Constituição do Brasil pertenciam ao Partido Brasileiro, o partido que queria limitar o poder de Pedro. É por isso que Dom Pedro, quando abriu os trabalhos da Constituinte, ele fez um discurso de abertura e ele disse: hei de honrar a Constituição se ela for digna de mim e do povo brasileiro. Então Dom Pedro já deixava claro: só vou aceitar o que vocês fizerem se eu quiser, né? Hei de honrar a Constituição se ela for digna de mim e do povo brasileiro. Bom, esses parlamentares fizeram um projeto de Constituição. Por que não era Constituição? Porque só viraria Constituição se o Dom Pedro aprovasse. Então eles fizeram um anteprojeto. O anteprojeto de Constituição de 1823. E o que estabelecia esse projeto de Constituição, que foi feito pela elite, maioria dela ligada ao Partido Brasileiro? No projeto de Constituição ficava estabelecido que o poder de Dom Pedro seria limitado. O Brasil teria 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que nem os iluministas defendiam. E Dom Pedro seria só o poder executivo. Ele não poderia se meter no legislativo e não poderia se meter no judiciário. Além disso, ficou determinado por esse projeto de Constituição que os portugueses não poderiam votar no Brasil, né? Os portugueses não poderiam votar no Brasil. Afinal de contas, para votar e ser votado no Brasil, precisava comprovar possuir terras, né? Isso é que estava estabelecido na Constituição. Para votar, precisava comprovar possuir terras. Por que isso? Porque a maioria dos brasileiros não eram donos de terra quando houve a independência. A maioria dos portugueses que viviam no Brasil, eram ligados ao comércio. Por isso, ao estabelecer que tinha que ter terra para votar, os portugueses ligados ao comércio não poderiam votar. Foi uma singela colocação do Partido Brasileiro, que era a maioria, para limitar o poder dos portugueses no Brasil. Além disso, um outro tema polêmico desse projeto de Constituição é que, se o Dom Pedro I assumisse um outro trono, ele teria que antes renunciar ao trono do Brasil, já prevendo que o Dom Pedro poderia querer ser rei dos 2 tronos, imperador dos 2 tronos, né? Como eu disse para vocês, esse projeto de Constituição só valeria se o Dom Pedro aprovasse. E é claro que o Dom Pedro não aprovou. Ele cercou a Assembleia Constituinte e mandou prender os parlamentares que fizeram esse projeto de Constituição e não aceitou o projeto de Constituição, né? E o Brasil ficou sem o projeto de Constituição. Inclusive, esse projeto de Constituição é chamado de Constituição da Mandioca. Esse que não foi aceito
era chamado de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque na Constituição dizia que para te votar e ser votado, tu precisaria nem a ter terra, eu disse que era ter terra, mas na verdade para votar e ser votado, tu precisava comprovar que tu produzia 5,4 toneladas de farinha de mandioca por ano. Ao fazer isso, claro, só podia votar e ser votado quem tivesse terra para plantar mandioca, né? Mas esse projeto de Constituição, como dizia que tu tinha que plantar mandioca, ou tu tinha que produzir tonelada de mandioca para poder votar, ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Essa é a famosa Constituição da Mandioca, que não era uma Constituição, era um projeto de Constituição, e que nunca foi Constituição do Brasil, porque o Dom Pedro não aceitou. Portanto, a Constituição da Mandioca não é a primeira Constituição do Brasil. A Constituição da Mandioca, repito, foi um projeto de Constituição que o Dom Pedro não aceitou. A primeira Constituição foi feita um ano depois, em 1824. Quem é que fez? O Dom Pedro. Dom Pedro fez e impôs a primeira Constituição do Brasil, ele fez junto a Carneiro de Campos, né? E o Dom Pedro I e o Carneiro de Campos elaboraram a primeira Constituição do Brasil. Ao contrário do projeto que ele não aceitou, a Constituição de 1824 centralizava todo o poder no Dom Pedro. O Brasil não teria 3 poderes, o Brasil teria 4. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e o Dom Pedro aplica no Brasil uma ideia de um pensador francês chamado Benjamin Constant de ter o 4º poder, que se chamava poder moderador, e que só o imperador podia usar. Através do poder moderador, o Dom Pedro podia se meter no judiciário, se meter no legislativo e se meter no executivo, usando o poder moderador. Ou seja, na prática, o que o Dom Pedro fez nessa Constituição foi pegar todo o poder para si, centralizar todo o poder, enfraquecendo o legislativo e o judiciário. Foi isso que Dom Pedro fez na Constituição de 1824, que vai ser essa sim a primeira Constituição do Brasil. Além disso, o direito ao voto ele mudou. Pelo direito de voto da Constituição de 1824, que o Dom Pedro fez e ele impôs, poderia votar e ser votado não quem plantasse mandioca, e sim quem tivesse uma certa renda. Precisava comprovar renda para poder votar. Com isso, os negros estavam excluídos, as mulheres estavam excluídas. Por que a mulher estava excluída? A mulher podia ter renda? Não, porque nessa sociedade a mulher só saía da sua condição de filha para passar para a condição de esposa. E se fosse viúva, casava, né, para que tivesse a proteção do homem. Resultado, a mulher, por exemplo, não tinha direito ao voto. Os negros não tinham direito ao voto. Os pobres não tinham direito ao voto. Né? Os remediados não tinham direito ao voto. Só poderia votar e ser votado quem comprovasse renda. Com isso, Dom Pedro incluía no direito de voto os portugueses ricos. Portugueses e brasileiros ricos passavam a ter o direito de voto. E isso foi estabelecido pela Constituição de 1824. Além disso, hoje, você sabe que o mandato de um senador é de 8 anos, de deputado é de 4, mas de senador é de 8 anos. Por essa Constituição que o Dom Pedro impôs, o mandato de um senador era vitalício, o senador só saía quando morria. E o senador não era escolhido pelo povo, por quem votava. Os que votavam escolhiam uma lista tríplice, ou seja, os 3 senadores mais votados eram levados para o imperador. E o imperador escolhia entre os 3 o que ele quisesse. Né? Claro, o que mais estivesse de acordo com o interesse do imperador. Vejam que a Constituição de 1824 ela é toda centralizadora. Além disso, o Brasil teria uma religião oficial, que era a religião católica. Tá? Essa era a religião oficial do Brasil. Além disso, o texto da Constituição de 1824, elaborado por Dom Pedro I, não tocava na temática escravidão. Além disso, para não dizer que ela é toda ruim, essa Constituição foi considerada inovadora, porque Dom Pedro respeitou alguns direitos, como liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, sigilo das correspondências, tá? Proibição de penas cruéis para os crimes, embora essas penas continuassem a ser aplicadas no dia a dia do Brasil. Ou seja, nós temos uma Constituição muito autoritária, que dá todo o poder para o Dom Pedro, com uma exceçãozinha, que era respeitar algumas liberdades. Essa Constituição foi tão autoritária que ela acabou gerando uma revolta em Pernambuco, contra Dom Pedro I, liderada por um religioso, Frei Caneca, uma revolta que ocorreu em Pernambuco, e que foi uma revolta por mais liberdades,
e contra o autoritarismo de Dom Pedro, chamada Confederação do Equador, que ocorreu em 1824, uma revolta contra o autoritarismo de Dom Pedro, e que acabou sendo reprimida de forma autoritária. Dom Pedro reprimiu violentamente a revolta, inclusive condenando à morte seus líderes, entre os quais se destacava Frei Caneca. Bom, quanto ao governo de Dom Pedro, o governo foi um desastre. Dom Pedro vai governar só 9 anos, ele vai governar de 1822 a 1831, são só 9 anos, vai sair do poder com 33 anos, muito jovem, ele vai abandonar o trono do Brasil, porque o governo dele vai ser insustentável. Insustentável por uma série de motivos. Primeiro, por causa das críticas ao autoritarismo dele. Segundo, por causa das críticas ao fato dele não se encaixar no que se esperava de um rei. Terceiro, pelas críticas à forma como ele tratava a imperatriz Leopoldina, né? Quarto, por causa da crise econômica do Brasil. O ciclo do açúcar estava em crise há muitos anos, há muitos séculos, inclusive. O açúcar estava em crise, o ouro já tinha acabado, e o ciclo do café, embora já se plantasse café no Brasil, ele ainda não tinha força para sustentar a nossa economia. Então o Brasil vivia uma crise econômica no governo de Dom Pedro I. É outro motivo para a crise desse governo. Outro motivo para um governo tão complicado, o desgaste de como ele reprimiu a Confederação do Equador. Né? Principalmente o fato dele ter condenado à morte um líder que era muito respeitado, que era Frei Caneca. O que mais que vai gerar desgaste de Dom Pedro I? O envolvimento dele numa guerra, chamada Guerra da Cisplatina. No vídeo anterior, nós comentamos sobre o período em que a corte portuguesa esteve no Brasil. Dom João VI se mudou para o Brasil, fugindo do Napoleão, coisa e tal. Bom, durante aquele período em que a corte portuguesa morou no Brasil, houve o processo de independência do vice-reino do Prata, hoje Argentina e Uruguai. Durante o período em que a corte portuguesa estava morando aqui, houve um movimento liderado por José Gervásio Artigas. José Artigas lidera a independência do vice-reino do Prata, numa guerra contra a Espanha. Enquanto o vice-reino do Prata, Argentina e Uruguai, lutavam pela independência, tropas brasileiras, que na verdade eram tropas portuguesas, porque o Brasil era colônia de Portugal, invadiram uma parte do vice-reino do Prata, que hoje é o Uruguai. Que o vice-reino do Prata, que hoje é o Uruguai, foi anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. E se tornou um estado do Brasil. Não era chamado de estado, era chamado de província. Mas é como se o Uruguai virasse um estado do Brasil, durante o período em que Dom João VI esteve aqui. No governo de Dom Pedro I, o atual Uruguai, na época Província Cisplatina, declara a guerra pela independência em relação ao Brasil. É a Guerra da Cisplatina, com o apoio da Argentina. A Província Cisplatina declara a guerra ao Brasil, liderada por Lavageira. Bom, essa guerra foi muito impopular por Dom Pedro I e muito criticada, o fato de Dom Pedro se envolver nessa guerra. Por quê? Porque a Província Cisplatina não tinha ligação com o Brasil. Nem portugueses falavam espanhol. Né? E a relação da Província Cisplatina era com a Argentina. Ficou evidente que o Brasil não era para estar ali. E mesmo a imprensa brasileira critica muito o Brasil não reconhecer a independência da Província Cisplatina, não reconhecer que nós não éramos para ter anexado aquele território. E o Dom Pedro não só não reconhece a independência, como declara guerra, e há uma guerra da Província Cisplatina com o apoio da Argentina contra o Brasil. Uma guerra muito impopular, porque o Brasil não tinha dinheiro para gastar nessa guerra. Ao final, a Província Cisplatina consegue sua independência e ganha o nome de República Oriental do Uruguai. Né? A independência é reconhecida pelo Tratado do Rio de Janeiro. E aí o Brasil só vai fazer uma exigência. A Província Cisplatina queria ficar independente, queria virar Uruguai, não tem problema. Mas o Brasil não ia aceitar que a Argentina invadisse o Uruguai ou anexasse o Uruguai, o que era um velho sonho argentino. Daí nasce esse país que é tão próximo a nós gaúchos, nos diz tanto, a segunda pátria do gaúcho, o Uruguai, que nasce numa guerra de independência contra o Brasil no governo de Dom Pedro I. Bom, o que mais que vai gerar problemas para o Dom Pedro I? Nós temos também como um grande problema para o Dom Pedro I a crise na sucessão do trono português. Já vamos chegar nela. Eu só quero mencionar uma coisa. A esposa de Dom Pedro I era Leopoldina. Ela era austríaca, nós já comentamos isso.
Bom, nessa época, 1822 a 1831, a Alemanha não existia. A Alemanha era uma série de reinos que eram administrados pela Áustria, pelo Império Austro-Húngaro. Tá? A Áustria, portanto, administrava o que hoje nós chamamos de Alemanha. Na época era uma série de reinos independentes. Bom, portanto, quem administrava a atual Alemanha era o pai da Leopoldina, imperador da Áustria. Bom, essa região que hoje a gente chama de Alemanha, e que eram, repito, reinos administrados pela família que mandava na Áustria, passava por uma série de dificuldades econômicas. Dona Leopoldina oferece territórios dentro do Brasil com clima parecido com o clima da Alemanha, para que estes moradores do que hoje é a Alemanha viessem para cá tentar recomeçar suas vidas. 1824 chegam aqui os primeiros imigrantes. Nós chamamos eles de imigrantes alemães. Chamamos errado porque a Alemanha não existia, mas vamos considerar assim. Protegidos por Dona Leopoldina, uma austríaca, os alemães vêm para o Brasil em 1824 e criam no Brasil, fundam no Brasil, a primeira colônia alemã, a colônia de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Foi no governo de Dom Pedro I que chegaram ao Brasil os primeiros imigrantes alemães. Eu vou chamar de alemães, mas lembrem-se, a Alemanha não existia. Bom, por que São Leopoldo? Porque esses imigrantes vão agradecer ao apoio que eles estão recebendo da imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, São Leopoldo. Segunda colônia alemã que vai ser criada no Brasil vai ser a colônia de Novo Hamburgo, a nossa Novo Hamburgo, ali da região metropolitana, né? Da região dos vales. Novo Hamburgo, uma homenagem a um dos reinos de onde vieram esses imigrantes para o Brasil, o reino de Hamburgo, daí Novo Hamburgo, tá? São Leopoldo e Novo Hamburgo. E os alemães chegam ao Brasil no governo de Dom Pedro I. Voltamos para o panorama de crise. 1826, morre o rei de Portugal, morre Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Quem é o herdeiro do trono de Portugal? O Pedro, o nosso Pedro. Por isso a nossa elite apavorada exige que Dom Pedro tome uma atitude. Ou ele vai para Portugal ser rei de Portugal, ou ele fica no Brasil e abre mão do trono de Portugal. Com os dois ele não vai levar, né? O Dom Pedro escolhe um dos tronos e escolhe o trono brasileiro. Dom Pedro escolhe ficar como imperador do Brasil e coloca no trono de Portugal a filha dele, Maria da Glória. Só que Maria da Glória tinha só 7 anos. Ele coloca uma criança de 7 anos para governar Portugal. Qual era a estratégia de Pedro ao fazer isso? É óbvia. Ele ficaria como imperador do Brasil, diretamente, e mandaria em Portugal através da filha. Ele usaria a filha como um joguete para ele mandar nos 2 tronos. Tudo estaria certo se o irmão de Dom Pedro não quisesse também o trono de Portugal, Dom Miguel. Né? O Miguel dá um golpe de Estado na sobrinha, tira a sobrinha do poder e assume o trono de Portugal, declarando-se imperador, rei de Portugal. Começa então uma disputa pelo trono de Portugal entre os apoiadores de Dom Pedro e da filha, que são chamados de pedristas, e os apoiadores do irmão de Dom Pedro, que é Dom Miguel, os miguelistas. Começa uma guerra em Portugal entre pedristas e miguelistas pelo trono deles. O que o Brasil tem a ver com isso? Exatamente essa é a pergunta que eles fizeram para o Dom Pedro na época. Porque o Dom Pedro começou a mandar soldados do Brasil para lutar pela filha em Portugal. E começou a mandar dinheiro que o Brasil não tinha para sustentar o exército da filha em Portugal. Por isso, Dom Pedro se enfraquece nessa crise. Um dos principais críticos de Dom Pedro é um jornalista chamado Líbero Badaró. Escrevia para o jornal Sentinela Constitucional, né? E o Líbero Badaró passa a fazer muitas críticas a Dom Pedro, pedindo que Dom Pedro se decidisse. Afinal de contas, tu és rei de Portugal ou tu és imperador do Brasil? Te decide. Né? E um belo dia, Líbero Badaró é assassinado. Nunca se soube quem matou o Líbero Badaró. É um dos crimes que não foram resolvidos na história do Brasil. Mas o fato é que Dom Pedro é considerado culpado por esse crime. Se não abertamente, nunca teve um processo contra Dom Pedro, na boca do povo. Dom Pedro é considerado culpado, até porque Dom Pedro nunca fez uma investigação muito verdadeira para investigar de verdade quem é que tinha assassinado o Líbero Badaró. Ele nunca demonstrou muito interesse em investigar isso. E passa a ser considerado culpado por isso, complicando ainda mais o clima de Dom Pedro no Brasil. Até que, em 1831, aos 33 anos, Dom Pedro cansa.
né? Cansa das críticas, cansa de não entenderem ele. Leopoldina já era morta, ele era casado com uma outra mulher, né? E o Dom Pedro, ele resolve, Ana de Liechtenstein, a próxima esposa dele, né? Ele resolve, então, abrir mão do trono do Brasil e voltar para Portugal. Ele abre mão do trono do Brasil e deixa o trono do Brasil nas mãos de um herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Só que quando Dom Pedro I voltou para Portugal, Pedro II tinha 5 anos. E pelas leis brasileiras, Dom Pedro só poderia assumir com 21. O que dizia a Constituição brasileira que deveria ser feito no Brasil até a criança Dom Pedro ter idade para assumir? Segundo a Constituição, o Brasil deveria ser governado por regentes, uma espécie de presidentes eleitos de 4 em 4 anos. Bom, por isso é que depois da renúncia de Dom Pedro I, nós vamos estudar um período chamado período regencial, durante o qual nós vamos ser governados por pessoas eleitas que vão governar o Brasil até o Dom Pedro II atingir sua maioridade. E o que foi feito de Pedro? Pedro I foi para Portugal e assumiu o exército dos pedristas. Ele vai ser um líder militar. É por isso que em Portugal, o Dom Pedro I, que para eles é Pedro IV, vai ser chamado de o Rei Guerreiro. Né? Porque o Dom Pedro vai assumir o exército da filha, ele vai vencer o irmão Miguel, vai entregar o trono de Portugal para a filha, ele vai vencer essa batalha, ele vai entregar o trono de Portugal para a filha, só que para garantir estabilidade para o governo, o Pedro vai fazer um acerto. E ele vai obrigar o irmão dele a casar com a sobrinha. Ele vai obrigar o irmão dele a casar com a filha do Dom Pedro. Né? Tio e sobrinha vão se casar, Maria da Glória vai ficar como rainha de Portugal e Miguel vai ficar como marido da rainha de Portugal. Esse é o acerto que vai ser feito. Dom Pedro vai morrer logo em seguida a isso, né? Se eu não me engano, ele morre em 1834, aos 36, 37 anos. Dom Pedro I morre muito jovem, não se sabe se de tuberculose ou de sífilis, pelas suas aprontadas ao longo da vida com várias mulheres. Pedro acaba morrendo com 36, 37 anos, com 14 filhos registrados e um monte por baixo dos panos. Portugal fica nas mãos de Maria da Glória, uma criança, mas assessorada pelo tio e marido, Miguel, e o Brasil fica na mão de regentes que vão governar enquanto Dom Pedro I não atinge sua maioridade. Este é, em resumo, esse episódio interessante, bonito da história do Brasil, que é o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I. Na sequência, eu vou explicar rapidamente, né, dentro desses vídeos de 30 minutos, o que foi o período regencial, dentro do qual vai ocorrer a maior revolta da história do nosso Estado, que é a Revolução Farroupilha, que ocorre dentro do período regencial. Tema para o próximo capítulo. Até mais, pessoal.